Senhoras e senhores, sejam bem-vindos, bem-vindas à Central dos Números para mais uma aula de matemática. No vídeo de hoje, nós vamos corrigir a prova de matemática que aconteceu na semana passada para o cargo de auxiliar legislativo da Câmara Municipal de São José dos Campos. São mais 10 questões organizadas pela banca VUNESP. Você está pronto? Você está pronta? Ativa os neurônios e vem comigo. Primeira questão, uma questão de fração. Um cartaz de formato retangular e lados que medem 150 centímetros e 80 centímetros tem 3/5 da sua área pintada. Sabendo que a quarta parte da área pintada tem a cor azul, é correto afirmar que a área da região pintada na cor azul é igual a quantos centímetros quadrados. Então, uma questão de fração e também de área do retângulo, né? Como que a gente calcula a área do retângulo? Basta multiplicar esse 150 por 180, né? E a área pintada vai ser 3/5 dessa área total, certo? Então, a área do cartaz, 150 vezes 80. Precisa fazer a multiplicação? Não precisa, porque você vai ter que simplificar com a fração, então não gasta seu tempo fazendo a multiplicação aqui não, tá bom? Qual que vai ser a área pintada? 3/5 da área total, certo? Tem 3/5 da sua área, ou seja, 3/5 dessa área aqui está pintada. Então, você sabe que o da você vai substituir por uma multiplicação. Você vai fazer a área pintada é 3/5 da vezes a área do cartaz, 150 vezes 80. O que eu posso simplificar? Posso dividir, por exemplo, 150 por 5. 15 dividido por 5 dá 3. 0 dividido por 5 dá 0. Então, vai sobrar 3 vezes o 30 vezes o 80. Preciso multiplicar? Não. Ele disse que a quarta parte da área pintada tem a cor azul. Quanto que é a quarta parte? A quarta parte é 1/4. Então, qual é a área que é azul? É 1/4 dessa área aqui. 1/4 da área pintada. Então, faz 1/4 da vezes a área pintada. 3 vezes 30 vezes 80. Ok? Por que eu não multipliquei? Porque eu posso simplificar esse 80 com esse 4. 80 dividido por 4 dá 20. Então, vai sobrar 3 vezes 30 vezes 20, certo? 3 vezes 30, 90. 90 vezes 20, 2 vezes 9, 18 com 2 zeros, certo? 1.800. Então, a área pintada de azul corresponde a 1.800 centímetros quadrados. Essa é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Pergunta! Se tiver dúvidas, perguntas, já sabe, só deixar o comentário aqui embaixo e você receberá uma resposta. Se não tiver dúvidas, clica no ponto e manda o seu comentário para a gente educar o nosso querido algoritmo. Falou? Bora para a questão número 22. Ontem, Hugo foi de sua casa até o local de trabalho usando certo trajeto e retornou do trabalho para casa por um trajeto distinto, diferente. Sabe-se que ele percorreu 4.400 metros na ida e que essa distância, 4.400, corresponde a 80% da distância percorrida na volta. Para ir ao trabalho e voltar para casa, Hugo percorreu quantos quilômetros? Então, aqui a gente tem uma questão de porcentagem e uma questão de conversão de unidade de medida. O problema diz aqui, 4.400 corresponde a 80% da distância percorrida na volta. Então, a gente consegue calcular a distância percorrida na volta. Faz uma regra de 3. O trajeto da volta vai ser 80% corresponde a 4.400, 100%, ou seja, o trajeto inteiro da volta, corresponde a x. Resolve a regra de 3 multiplicando como se fosse um x. 80x vai ser igual a 100 vezes 4.400. Pega 80 que está multiplicando, passa para cá, dividindo. Fazendo essa divisão, você vai ter 100 vezes 55. Se você dividir aqui, 4.400 por 80, simplifica esse zero com esse zero. 440 dividido por 8, 44 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40. Para 44 sobra um 4. 4 com 0, 40. 40 dividido por 8 dá 5. Beleza? Então, por isso que eu coloquei aqui 100 vezes 55. 100 vezes 55 acrescenta 2 zeros aqui.
5.500 metros. Então, o trajeto na volta é 5.500 metros. O problema aqui é o trajeto total para ir e voltar para casa, para ir ao trabalho e voltar para casa. O trajeto total vai ser 4.400 mais 5.500, né? 4.400 mais 5.500, 0,099, vai dar 9.900 metros. As respostas estão em quilômetros. Lembra lá das unidades de medida, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. Para passar de metro para quilômetro, tem que andar com a vírgula. 1, 2, 3 casas para esquerda. Então, pega a vírgula que não está aparecendo, anda 1, 2, 3 casas para a esquerda para chegar em quilômetros. Então, 9.900 metros, mesma coisa que 9,9 quilômetros. Essa é a resposta dessa questão. Certinho? Entendido? Quer treinar mais questões de porcentagem? Se quiser, confere esse link que vai aparecer aqui agora para você. Fechou? Vamos para a questão número 23. Questão do like. Quem quiser ajudar o canal, deixa o like maroto aí. Fechou? Considere os recipientes A e B, ambos de mesma capacidade e completamente cheios com certo líquido. O conteúdo do recipiente A foi totalmente repartido em 4 recipientes menores, de modo que 3 deles receberam x ml cada e o outro recebeu 250. Escreve isso. O recipiente A foi dividido em 4 partes. Uma parte tinha x, a outra parte tinha x, a outra parte tinha x. Então, 3 partes tinham x ml e a última parte tinha 250. Então, o recipiente A foi dividido em x mais x mais x mais 250. O conteúdo do recipiente B também foi totalmente repartido em 4 recipientes menores, sendo que 2 deles receberam x, então você coloca x mais x, 2 recipientes receberam x, e os outros 2 receberam 400 ml cada um, mais 400, mais 400. A quantidade de líquido contida inicialmente no recipiente B era igual a quanto? Quer descobrir quanto vale isso aqui, beleza? O problema começa falando que A e B têm a mesma capacidade. Então, isso aqui é igual a isso aqui, né? A é igual a B. Volumes são iguais. Volume de A, x mais x mais x, 3x mais 250. 3x mais 250. Isso é igual ao volume de B. 1x mais outro x, 2x. 400 mais 400, 800. 2x mais 800. Certinho? Coloca tudo que tem x de um lado, tudo que não tem x do outro. Então, esse 2x vai passar para cá, negativo. 3x menos 2x dá 1x, né? Esse 250 passa para cá, negativo. 800 menos 250 faz separado. 800 menos 200, 600. 600 menos 50, 550. Então, x é 550. É isso que o problema quer saber? Não! O problema quer saber qual é o volume de B, né? O volume de B vai ser x mais 800. X vale 550, então vai ser 550 mais 550 mais 800. 550 mais 550, 500 mais 500 dá 1.000. 50 mais 50 dá 100. Então, você vai ter 1.100 mais 800. 1.100 mais 800 dá 1.900. 1.900 ml, ele quer a resposta em litro. Conversão de unidade de medida, é a mesma coisa lá do quilômetro da questão anterior. Para transformar de ml para litro, vai andar com a vírgula. 1, 2, 3 casas para esquerda, unidade, litro, decilitro, centilitro, mililitro. Beleza? Então, vai ser 1,9 litro. Essa é a resposta dessa questão. Ok? Entendido? Podemos passar para a próxima? Tenta fazer as questões, combinado? Vai pausando o vídeo aí e tenta resolver antes de ver a minha resolução. Assim, o seu aprendizado vai ser mais eficiente. Bora para a questão 24. As medidas em metros de comprimento e largura de um terreno retangular são iguais a x e 3/4 de x, respectivamente. Então, o comprimento mede x, a largura mede 3/4 de x, 3/4 vezes x. Se esse terreno tem 112 metros de perímetro, a medida da sua largura é igual a quanto? Então, sabe que o perímetro é 112. Como que a gente calcula o perímetro? Soma comprimento, com largura, né? O retângulo não tem 4 lados, então 2 lados vão ser o comprimento, 2 lados vão ser a largura. Então, vai somar x mais x, comprimento, mais 3/4 de x mais 3/4 de x, largura mais largura. Isso é o perímetro. O perímetro é 112. Soma de frações com denominadores diferentes. Tira o MMC. O MMC vai ser 4, MMC dos denominadores. 4, coloca o 4. Pega esse 4,
divide pelo denominador de cada termo e multiplica o resultado pelo numerador. 4 dividido por 1, 4 vezes x, 4x. 4 dividido por 1, 4 vezes x, 4x. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 3x, 3x. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 3x, 3x. Tá aqui. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 112, dá 4 vezes 112. Não precisa fazer a continha aqui agora, tá bom? Tirou o MMC dos dois lados da igualdade, elimina o denominador. Então, você vai ficar com 4x mais 4x, 8x, mais 3x mais 3x, mais 6x. Então, eu vou ter 8x mais 6x, isso dá 14x. 14x igual a 4 vezes 112. É o 14 que está multiplicando, passa para cá dividindo. Então, você vai ficar com x igual a 4 vezes 112 dividido por 14. Posso simplificar o 4 e o 14 por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 14 dividido por 2 dá 7. Posso dividir o 112 por 7. 11 dividido por 7 vai dar 1. 1 vezes 7, 7. Para 1 lhe sobram 4. 4 com 2, 42. 42 dividido por 7 dá 6. Então, x vai ser 2 vezes 16. 2 vezes 16, 32. 32 é o valor de x. X é o comprimento. É isso que ele quer saber? Não, ele quer saber a medida da largura. Então, não empolga e marca a letra X, senão você erra a questão. Tem que calcular 3 quartos de 32. 3 quartos de 32 é 3 quartos vezes 32. 32 dividido por 4 dá 8. 8 vezes 3, 24. A largura mede 24 metros. Essa é a resposta dessa questão. Ok? Dúvidas? Perguntas? Podemos passar para a próxima? Bora para a questão número 25. Outra questão de porcentagem. Nenhuma gráfica. A impressão de um lote de certo folheto promocional foi totalmente distribuída por 3 máquinas. A tabela mostra a participação de cada máquina na impressão desse lote. Então, impressora A, B, C, participação 25%, tanto por cento, 40% e quantidade em unidades 2.800, né? Você consegue achar essa porcentagem aqui? Então, se são 3 máquinas, vão dar o total de 100%. Para achar aqui, basta subtrair 100 menos 25 menos 40. 100 menos 40 dá 60, 60 menos 25 dá 35. Então, a participação aqui da impressora B foi de 35%, ok? Se a impressora C imprimiu 25 unidades por minuto e trabalhou sem interrupções, então, para imprimir todos os seus folhetos, ela gastou um total de quantas horas e minutos? Então, primeiro, vamos achar qual é a quantidade em unidades produzida pela impressora C. A gente pode trabalhar com uma regra de 3. 35% corresponde a 2.800, 40% vai corresponder a x, né? Então, 35 está para 2.800, 40 está para x. Multiplica como se fosse um x. 35x é igual a 40 vezes 2.800. Pega o 35 que está multiplicando, passa para cá dividindo, né? Então, você vai ter 40 vezes 2.800 dividido por 35. Simplifico o 40 e o 35 por 5, ou seja, eu vou dividir o 40 e o 35 por 5. 40 dividido por 5 dá 8. 35 dividido por 5 dá 7. Né? Dá para dividir agora 2.800 por 7? Dá. 28 dividido por 7 dá 4. Né? 4 com 2 zeros, 400. Então, vou ter x é igual a 8 vezes 400. 4 vezes 8, 32. Com 2 zeros, 3.200. Então, a impressora C imprimiu 3.200 folhetos, certo? Ela imprimiu 25 unidades por minuto. Então, a gente consegue descobrir quantos minutos ela gastou para imprimir as 3.200 unidades. Basta a gente dividir 3.200 por 25. Né? Então, minutos necessários para produzir os 3.200 folhetos, divide o total de folhetos pelo número de folhetos impressos por minuto. 3.200 dividido por 25 vai dar 128. 32 dividido por 25 dá 1. 1 vezes 25, 25 para 32, 7. 7 com 0, 70. 70 dividido por 25 vai dar 2. 2 vezes 25, 50. Para 70 sobram 2 vezes 25, 50. Para 70 sobram 20. 200. 200, 20 com 0, 200. 200 dividido por 25 dá 8. Né? Então, ela gastou 128 minutos. Respostas estão em horas e minutos. Como que você transforma 128 minutos
em horas e minutos? Faz o raciocínio aí, ó. 120 minutos são 2 horas, né? Então, 128 você não pode escrever como 120 mais 8? 120 mais 8, 128. Você sabe que 1 hora tem 60 minutos, logo 2 horas vai ter 120 minutos. Sendo assim, dentro de 128 você tem 2 horas mais 8 minutos. 2 horas e 8 minutos foi o tempo necessário para imprimir todos esses folhetos. Certinho? Dúvidas? Vamos para a próxima. Como é que tá indo aí? Tá acertando? Espero que sim. Bora para a questão número 26. Questão para quem não se inscreveu no Central dos Números se inscrever. As pessoas me usam, né? Tem gente que assiste aos vídeos e não se inscreve. Você acredita nisso? Você é uma dessas pessoas? Não faz isso comigo, cara. Se inscreve aí, dá uma força. A gente está quase chegando nos 100 mil inscritos. Isso é muito importante para a educação do nosso país. No fechamento do ano passado, a carteira de pedidos firmes da Embraer totalizava 17 bilhões de dólares, equivalentes a 86,7 bilhões de reais pelo câmbio de ontem. Desse modo, é correto afirmar que na conversão de moedas mencionada na informação, cada dólar foi cotado a quantos reais? Faz uma regra de 3. 17 bilhões de dólares correspondem a 86,7 bilhões de reais. 1 dólar corresponde a X reais. Só fazer a regra de 3. Multiplica como se fosse um X. 17x é igual a 86,7 vezes 1, que dá 86,7. Então, pega o 17, está multiplicando, passa para cá dividindo. X vai ser 86,7 dividido por 17. Como está tudo em bilhões, né? 17 bilhões, 86,7 bilhões. Você pode manter esses números sem colocar todas as casas decimais, fechou? Então, você vai ter 86,7 dividido por 17. Isso vai dar 5,1, ou seja, R$ 5,10. Essa é a resposta dessa questão. Então, questão tranquilinha, só montar a regra de 3 e fazer a continha aqui. O mais difícil é fazer a continha, né? Vamos para a questão número 27. Os parafusos dos pedidos A e B de quantidades iguais foram totalmente distribuídos em pacotes. A razão, a divisão entre o número de parafusos colocados em cada pacote do pedido A e em cada pacote do pedido B é igual a 2/3. Você dividiu o número de parafusos no pacote de A pelo número de parafusos no pacote B, o resultado vai dar 2/3. Sabendo que em cada pacote do pedido A foram colocados 48 parafusos, sendo necessários 30 pacotes, conclui-se que para o pedido B, o número de pacotes necessários foi igual a quanto? Então, a proporção que você tem, A dividido por B, número de parafusos do pacote A dividido pelo número de parafusos do pacote B, é igual a 2/3. Essa foi a proporção que ele deu, a razão, né? Ele disse que no pedido A foram colocados 48 parafusos por pacote. Então, onde tiver aqui o pedido A, substitui por 48. Você vai ter 48 sobre B igual a 2/3. 48 sobre B igual a 2/3. Quero saber o valor de B. Então, uso a propriedade das proporções. O que está de um lado pode passar para o outro lado com o sinal invertido. Você está dividindo, passa para cá multiplicando. Então, você vai passar o B para cá. Eu vou ficar com 2B. Passo 3 para cá. Então, ficou 48 vezes 3 igual a 2B. Só que eu quero saber o valor de B. Então, já pego o 2 que estava aqui e passo para cá dividindo. Entendeu? O B vem para cá, o 2 vem para cá, o 3 vem para cá. Só isso. Ok? Então, você vai ter 48 vezes 3 dividido por 2 é igual a B. 48 dividido por 2 dá 24. 24 vezes 3, 72. Então, nos pacotes B tinham 72 parafusos. Usei aqui a proporção que ele deu, substituindo o valor de A. Ok? Aí, para a gente descobrir quantos pacotes B tinha, eu vou ter que descobrir qual é o total de parafusos. O total de parafusos de A é igual a de B. O total de parafusos de A é quanto? Você tinha 48 parafusos por pacote, sendo necessários 30 pacotes. Então, multiplica 30 pacotes vezes 48 parafusos, que a gente descobre o total de parafusos, né? Então, em A, 48 parafusos vezes 30 pacotes, vai dar 3 vezes 48, 3 vezes 8, 24, vão 2. 3 vezes 4, 12, com 2, 14, com um zero aqui, 1.440 parafusos. O problema disse lá no início que os parafusos de A e de B eram iguais. Então, se tem 1.440 parafusos em A, vai ter também 1.440 parafusos em B.
Para descobrir o número de pacotes de B, divide o total de parafusos pelo número de parafusos por pacote, 1440, dividido por 72. Fazendo essa divisão, 144 dividido por 72 vai dar 2, né? 2 vezes 2, 4, 2 vezes 7, 14. Então, o resultado dessa divisão é 20. Serão necessários 20 pacotes para os parafusos B. Essa é a resposta dessa questão. Então, aqui a gente tem uma questão de razão e proporção que não segue aí o padrão normal da VUNESP, concorda? Mas, no meu ponto de vista, é uma questão mais fácil do que as que normalmente são colocadas pela VUNESP. Vamos para a questão número 28. Uma empresa utiliza 3 máquinas para produzir determinada peça, acionadas ao mesmo tempo e trabalhando sem interrupções. A primeira máquina, né, registra o número de peças produzidas a cada 1 minuto e 12 segundos, a segunda a cada 2 minutos e a terceira a cada 3 minutos, sendo que em determinados momentos esses registros ocorrem simultaneamente. Nessas condições, os registros dos números de peças produzidas efetuados simultaneamente pelas 3 máquinas ocorrem a cada quantos minutos? Então, ele quer um número que é comum. Então, quando ele fala que é simultaneamente, ele quer um número comum. E quer a próxima vez, né, que isso vai acontecer. Então, você tem que tirar o MMC entre 1 minuto e 12 segundos, 2 minutos e 3 minutos. Como você tem aqui 2 unidades, minuto e segundo, transforma tudo para segundos, que aí você consegue trabalhar menor. Ou então transforma esse 12 segundos em minuto, mas aí vai ficar mais difícil de fazer as continhas. Então transforma 1 minuto e 12 segundos tem quantos segundos? 1 minuto tem 60 segundos, 60 mais 12 dá 72. 2 minutos tem 2 vezes 60, 120 segundos. 3 minutos tem 3 vezes 60. 3 vezes 60, 180 segundos. Então, você vai fazer o MMC entre 72, 120 e 180. Para fazer o MMC, fatora esses números usando números primos. Todos são pares, divide por 2. 72 por 2, 36. 120 por 2, 60. 180 por 2, 90. Divide por 2. 18, 30, 45. Tem número par, divide por 2. 18 dividido por 2, 9. 30 por 2, 15. Agora divide por 3. 9 por 3, 3. 15 por 3, 5. 45 por 3, 15. Divide por 3 de novo. 3 dividido por 3, 1. 15 dividido por 3, 5. Divide agora por 5. 5 por 5, 1. 5 por 5, 1. Então, o seu MMC vai ser 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3 vezes 3, 3 vezes 3, 9. Então, 8 vezes 9 vezes 5, certo? 8 vezes 9 vezes 5. 8 vezes 5, 40. 9 vezes 40, 9 vezes 4, 36, com 0, 360, né? Então, eles vão registrar o número de peças de novo simultaneamente depois de 360 segundos. A resposta está em minutos. Então, você sabe que 1 minuto tem 60 segundos. Você viu já que 3 minutos tem 180 segundos, você calculou lá no início, né? Então, se você multiplicar por 2, você vai chegar nos 360, né? 2 vezes 180 dá 360. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 8, 16. Vai 1. 2 vezes 1, 2. Como que foi? 3. Beleza? Então, 360 segundos corresponde a 2 vezes 3, 6. Certo? Se 3 minutos equivale a 180 segundos, 360 segundos é o dobro. Então, vai ser 6 minutos. Eles vão fazer de novo lá os registros depois de 6 minutos. Essa é a resposta dessa questão. Então, é uma questão de MMC que você pode resolver assim, ou então você pode ir pela lógica, assim, né? Você pode ir aqui de 2 em 2, 2, 4, 6. Então, aí você testaria se 1 minuto e 12 segundos chega lá em 6, beleza? E aí você ia ver que ia chegar em 6 minutos. Vamos para a questão 29, que é a penúltima questão. Questão de regra de 3. Os tanques T1 e T2 contêm misturas de gasolina e etanol. Sabe-se que as quantidades de etanol em cada tanque são diretamente proporcionais. Quando ele fala isso, ele está falando de uma regra de 3. Se duas coisas são diretamente proporcionais, elas funcionam através de uma regra de 3, tá bom? Então, as quantidades de etanol em cada tanque são diretamente proporcionais às respectivas quantidades de gasolina, que são iguais a 80 litros em T1 e 100 litros em T2. Sabendo-se que o tanque T1 contém 120 litros de etanol, conclui-se que a mistura formada no tanque T2 contém um total de quantos litros? Então, ele quer saber a mistura, não quer saber a quantidade de etanol. A gente consegue calcular a quantidade de etanol usando aqui a proporção que ele deu, né?
Então ele disse que quantidade de etanol é proporcional à quantidade de gasolina. No tanque T1 você tem 80 litros de gasolina e 120 de etanol. 80 litros de gasolina está para 120 litros de etanol. No tanque 2 você vai ter, Tanque 2, 100 litros de gasolina. 100 litros de gasolina vai estar para X litros de etanol. Resolve a regra de 3. 80x é igual a 100 vezes 120. Pega 80 que está multiplicando, passa para cá dividindo. X vai ser 120 vezes 100. Coloca esses dois zeros aqui, 12.000. 12.000 dividido por 80, simplifica esse zero com esse zero, vai sobrar 1.200 dividido por 8. Isso dá 150 litros. Então, 150 litros de etanol. É isso que ele quer saber? Não! Não marca 150 que você erra a questão. Ele quer saber a mistura formada. A mistura contém gasolina e etanol. Então, no tanque 2 você tem 100 litros de gasolina e 150 de etanol. 100 mais 150 dá 250 litros. Então, a resposta dessa questão é 250 litros. Perfeito? Entendido? Dúvidas? Podemos passar para a próxima? Então, acredito que muita gente tenha marcado 150 e errou. Vamos para a questão número 30, a última questão, que também é uma questão de regra de 3. Uma empresa utilizou 5 kg de determinado insumo na composição de 60 unidades de um lote com 84 unidades de certa peça. Então, 5 kg está para 60 unidades. Nas mesmas condições, para compor as unidades restantes desse lote, a empresa irá utilizar desse mesmo insumo mais quantos quilos? Quanto que falta? Quanto que é o restante? Unidades restantes. Ela usou 60 unidades, mas o lote tinha 84. Então, o restante faltam quanto para chegar em 84? Faltam 24, né? Unidades restantes, 84 menos 60. 84 menos 60 dá 24. Você sabe que 5 quilos foram usados para fazer 60 unidades, X quilos serão usados para fazer 24 unidades. Faz a famosa regra de 3. 60x é igual a 5 vezes 24. Pego 60 que está multiplicando, passo para cá, dividindo. Então, você pode dividir aqui o 5 por 5, 60 por 5. 5 dividido por 5 dá 1. 60 dividido por 5 dá 12. Então, vou ter 24 dividido por 12. 24 dividido por 12 dá 2. Então, x é igual a 2 quilos. Corre para baixo. Essa é a resposta dessa questão. Certinho? Quantas você acertou? Foi bem? Espero que sim, Agora a gente chega ao fim desse vídeo. Se você quiser aprender mais, confere os links separados especialmente para você. E se inscreve na Central dos Números se ainda não se inscreveu. Deixa o like, compartilha o vídeo com aquela pessoa que você quer que passe. No mais, bons estudos e até a próxima.